Deixa eu falar agora do Ceará Sporting Clube, que ele não conseguiu passar de um empate dentro de casa contra o Internacional. Mais um jogo em casa diante do seu torcedor, que o Alvinegro de Porangabuçu não vence. Aliás, nessa temporada, na Série A, nenhuma vitória na Arena Castelão ainda. Hugo do Vale. E é inadmissível, né? Para uma equipe como o Ceará, que está participando de Sul-Americana e é 100% de aproveitamento, né? É praticamente inaceitável uma situação como essa. Levar em consideração os desfalques, né, do Ceará, que não foram poucos e não são tão poucos importantes. A gente está falando de Vinícius, está falando de Mendonça, né? O próprio Clebão também não deixa de ser um desfalque importante para a equipe do Ceará. O Rodrigo Lindoso também, que está fazendo muita falta. Sim. Mas enfim, pegou um Internacional também, praticamente, como a gente fala no futebol, quebrado, né? Foram 12 desfalques do Internacional. Internacional contando com muita gente da sua base. Agora uma observação, né? Como foi antiprofissional essa equipe do Internacional no jogo contra o Ceará. Verdade. Primeiro, na situação das faltas, né? Você vai ver aí o Eric em pouco tempo, 26 minutos dentro do campo, sofreu praticamente 4 faltas e teve uma feita pelo Lisieiro, né? Ex-jogador do São Paulo, que acabou fazendo e culminando, né, numa queda muito feia, que vai gerar uma cirurgia para o menino, né? E o cara ainda postou na sua rede social como se fosse um troféu, né? Uma falta que ele fez, ele acabou postando. E assim, o antijogo do Internacional foi absurdo, né? Quantas vezes caíram no gramado, quantas vezes procuraram o antijogo, enfim. Ceará tentou jogar da melhor forma possível, mais uma vez, na minha opinião, com um erro que ainda o Marquinhos Santos não conseguiu ver isso. Ele não tem o Rodrigo Lindoso, que é o segundo volante, que gosta de sair para o jogo, e ele quer transformar o Richarlison nesse jogador. Não vai conseguir fazer. Richarlison é um jogador que tem força, é um jogador que consegue conduzir muito bem a bola, mas ele não tem aquela criatividade, não consegue dar amplitude para o jogo da forma como precisa. Precisa de um jogador que tenha mais traquejo em relação a isso. E ele está insistindo. O Giovani estava no banco e jogou contra o The Strongest e resolveu. Tanto que o Giovani foi responsável por um dos passes para o gol. Se é o problema de ter um menino júnior, né, saindo da base para poder jogar no profissional, se o cara deu resultado numa Copa Sul-Americana, você imagina num jogo do Campeonato Brasileiro, em casa, diante da sua torcida. Acho que pecou mais ainda quando precisou fazer a modificação. Acho que Matheus Peixoto e Dentinho são 2 jogadores que não têm a mínima condição de jogar profissionalmente por enquanto. Tanto fisicamente, como também de qualquer outra forma tática. Não conseguem agregar de forma nenhuma. Marquinhos Santos queimou substituições, onde poderia ter feito outras que poderia dar um resultado melhor que ele fez depois. Castilho, eu acho até que produziu Yuri Castilho bem, né? Estreou pelo Ceará, podemos dizer assim, né? Ele jogou bem e na sua característica. É como a gente fala aqui, não adianta você pedir alguém para fazer uma coisa se ele não vai conseguir fazer. Yuri Castilho não é camisa 9 centroavante. Ele é um jogador de força, desses jogadores modernos hoje, que ajudam na marcação e consegue sair em velocidade para o ataque. Foi assim que ele conseguiu ajudar o Ceará 2 vezes, né? Tanto no gol, que é o pênalti ele que sofreu, como no segundo gol, que ele estava presente ali pelo lateral, num cruzamento do Kelvin. Fazer um registro também, outro ponto negativo para o Marquinhos Santos. Colocou o Kelvin dentro da partida, numa situação de jogo errada, onde ele sacrificou o garoto que já estava sendo perseguido pela torcida e foi substituído logo depois que entrou. Não participou praticamente de 40 minutos do jogo. Então vi o Marquinhos Santos realmente muito responsável por esse empate do Ceará, que mesmo com todos os desfalques, a gente também tem que levantar a bandeira de um bom jogo. Né? Muitos jogadores que não são entrosados ainda com a equipe, mas conseguiu jogar bem contra o Internacional.